Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Nosso convidado VIP, nosso FDP VIP de hoje já está online. Gabriel Lima, por favor, seja muito bem-vindo. Já está aí na tela conosco. Muito obrigado pela sua presença. Aí, eu queria já começar te perguntando, porque a gente quer ser o mais didático possível. Para quem não sabe, o que faz o CEO de uma empresa, ou no caso do clube como Cruzeiro, como você. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado a todos. Excelente pergunta. Me fazem muito essa pergunta que me faz questionar se eu estou fazendo o trabalho certo ou não. Né? O que faz uma pessoa como você? O que faz uma pessoa como CEO do Cruzeiro? O trabalho aqui, para ser bem didático, explicar, a gente tem que manter, garantir que toda a estrutura funcione, que a gente esteja mirando para o longo prazo, e que a gente consiga devolver o Cruzeiro de onde nunca deveria ter saído, lutando por grandes coisas. Então esse é o trabalho do CEO, né? Garantir que a gente olhe para o longo prazo e que todos estejam remando na mesma direção. Assim, fazendo uma analogia para simplificar, o CEO é o presidente, você é o presidente do futebol do Cruzeiro, basicamente é isso. De uma forma, simplificando um pouco, sim. Eu tenho todos os diretores abaixo de mim, né? Diretor de futebol, diretor de comunicação, diretor financeiro, e meu grande objetivo é garantir que todos estejam remando na mesma direção, e que a gente consiga construir o Cruzeiro que todos querem. Ótimo. Ô, Gabriel, hoje nós temos, tá faltando, aliás, aqui tem um festival de chinelinho, sabe? De vez em quando some um vai pra praia, outro vai pra não sei aonde e tal. Estamos precisando de um CEO aqui para dar uma arrumada nesse negócio. Mas antes de pegar o chinelinho, o nosso CJ deixou um recado pra gente e deixou uma pergunta pra você. Então vamos ouvir. Coloca o CJ aí. Onde você tá, meu filho? Salve, salve, cambada de FDP. E aí, na tranquilidade? Eu tô aqui na Coceba, na tranquilidade. Não tô na Bahia igual o Domênico, não. Lá longe de mim. Eu consigo no máximo ir pra uma roça. Eu tô indo pra uma roça curtir meu filho. Quero mandar um beijo pro Guilherme, um beijo pro Domênico, um grande abraço, agradecer ao Gabriel que tá participando com a gente aí. E eu quero fazer uma perguntinha, ao mesmo tempo meio que simples, mas complexa, né? Se puder fazer um resumo aí quando eles chegaram no Cruzeiro, o que eles viram e hoje a evolução, se pudermos fazer uma retrospectiva, o que de bom e o que de ruim ainda persiste, mas o que de bom e o que já teve de mudança. Grande abraço pra vocês. Oi, o que foi? Ele tá aqui, meu filho. Ô Bob, vê se libera meu pai aí, tá cheio de FDP aí. Tá certo, só FDP. Beijo pra vocês, deixa eu curtir o filhão. Amanhã ele completa uma década de vida, 10 anos. Beijo, família em primeiro lugar, sempre. Sempre, sempre, família em primeiro lugar. E aí, Gabriel? Bem, excelente pergunta. De uma forma geral, fazendo uma análise dos últimos quase 8 meses, né, de gestão, a gente chegou num cenário super complexo. O Cruzeiro tinha uma situação, se a gente olhar para o lado financeiro, né, econômico, praticamente alimentar, muitas dívidas, uma dívida com perfil muito agressivo, que é uma dívida de curto prazo, alta, e a gente se propôs a tentar organizar e resolver parte do problema. Então, nesses últimos, como eu falei, nos últimos 7, 8 meses, a gente conseguiu organizar a casa, botar no trilho a dívida, a associação se convenceu de que a recuperação judicial era o melhor caminho. A recuperação judicial é um mecanismo para empresas que estão em situação muito complexa do ponto de vista econômico, com uma dívida muito alta, é um mecanismo que ajuda empresas que ainda têm um potencial de ter receita, de se reerguer. Então a associação pediu a recuperação judicial, como eu falei, a gente conseguiu
de uma certa forma, colocar a casa no trilho. Fizemos grandes mudanças no futebol, estabelecemos um cap, né, um limite salarial para jogadores, fizemos uma grande reestruturação administrativa, com muitas pessoas novas, aproveitando também pessoas que já trabalhavam no Cruzeiro e que tinham muito potencial. Enxugamos toda a máquina do Cruzeiro. Hoje a gente tem uma estrutura super enxuta e que tem entregado resultados. Se você olha também do ponto de vista do futebol, a gente tem um time com menos jogadores que tem entregue mais resultado, então a gente está super satisfeito também com o elenco e com os resultados que a gente tem atingido no futebol. Do lado administrativo, um pouco do que eu falei, né, a gente propôs uma mudança muito grande, tanto na cultura, então quem trabalhava, qual é a forma de trabalhar, a nova forma de trabalhar, um olhar que nada é tão pequeno que não possa ser economizado. Então a gente tem um olhar muito sobre custo, redução de custo. Eu acho que a torcida também acreditou muito no trabalho que a gente tem feito. A gente assumiu o clube em dezembro com entre 8 e 10 mil sócios torcedores, né? Hoje a gente tem 62 mil. Vocês têm visto aí, hoje a gente é o segundo clube que mais leva torcedores ao estádio, só estamos atrás do Flamengo, e é incrível o que a torcida do Cruzeiro tem feito e como ela tem apoiado esse processo de reestruturação, entendendo também que é um momento complexo e que a gente precisa desse respaldo, desse apoio da torcida. Então estamos extremamente satisfeitos com o que a gente conquistou até agora, com o apoio da torcida e querendo muito mais pro que vem pela frente. Gabriel, boa noite. Guilherme que está falando. Primeiramente, um prazer muito grande poder ter esse primeiro contato contigo. E você falou agora há pouco sobre o crescimento do programa de sócio-torcedor do Cruzeiro. E a gente é sempre perguntado muito se o Cruzeiro vai dar uma atenção ou está programando alguma coisa para o torcedor do interior do estado, onde o clube tem uma torcida muito grande também. O que você poderia dizer para o torcedor do Cruzeiro nesse momento? Obrigado, Guilherme. Prazer grande falar com você. Eu falei um pouco recentemente numa entrevista que fizeram comigo também que o nosso foco maior não necessariamente crescer o número de sócios torcedores, ele é muito mais melhorar o programa de sócios torcedores que a gente tem hoje, né? Então a gente está muito focado em as pessoas que têm acreditado na gente, que acreditaram em nós desde o início, como a gente consegue retribuir, como a gente consegue melhorar esse programa de sócios torcedores. E os torcedores que são sócios torcedores do interior do estado, a gente tem quebrado a cabeça aqui para entender qual a melhor forma da gente entender. Estamos lançando um programa dentro de algumas poucas semanas, que eu não vou dar um spoiler aqui, mas é um programa que vai rodar o interior de Minas, super bacana, que discutimos muito internamente, que vai ser super legal para a gente poder entregar um pouquinho do que é o Cruzeiro, da história do Cruzeiro, da forma como a gente tem conduzido as coisas para as principais cidades do interior. A gente deve lançar esse programa em início de setembro, no mais tardar em outubro, rodando, como eu falei, as principais cidades do interior. A gente vai fazer uma série de atividades e uma série de trabalhos ali com essas cidades, uma vez mais, extremamente pensado para esse sócio torcedor do interior. E, como eu falei no início, extremamente agradecido pela confiança do torcedor. Acho que todo mundo tem visto, né, a festa que a torcida, tanto a torcida daqui de Belo Horizonte como a torcida do interior do estado, lotando o Mineirão jogo após jogo, uma vez mais, segunda maior média de público do Brasil. A gente tem muito a agradecer e trabalhar muito para melhorar o programa de sócio torcedor para essa turma. Vou te dar uma dica, hein? Nós estamos recebendo aqui hoje o pessoal da Inova,
que é uma startup mineira, que é expert em oferecer vantagens, né, para pequenas, médias, grandes empresas. Os caras vão fazer contato com você aí, fazer uma parceria aí com a Inova com o Cruzeiro. Não é legal de fazer? Não tem benefício para oferecer? Fica a dica, tá? Os caras vão te procurar. Fala, o Domênico. Gabriel, boa noite. Serão extremamente bem-vindos, tá? Maravilha. Boa. Gabriel, boa noite, Domênico. Gabriel, eu trabalhei por 20 anos no Atlético e eu sou de um tempo que o torcedor não estava muito preocupado com a situação financeira do clube, ele queria ganhar título. Não quero saber, eu quero o jogador mais caro, eu quero o jogador que faz gol, eu quero o melhor goleiro. E de um tempo para cá a gente percebe que o torcedor mudou um pouquinho essa mentalidade e ele está sim preocupado com a situação administrativa e financeira do clube. O Cruzeiro está muito bem na Série B, tem tudo para subir, na minha opinião já subiu. E eu queria saber como é que vocês estão se preparando para o ano que vem, né? Numa possível Série A, o torcedor ele quer o clube organizado, mas ele quer ganhar também. Como é que vocês já estão se planejando para 2023? Oi, Domênico. Boa noite, obrigado pela pergunta. A gente tem os dois pés fincados no chão, na verdade. Desde o início, quando a gente assumiu o Cruzeiro, a gente sabia que a situação era extremamente complexa. A gente sempre, de uma certa forma, brincou, falando que o trabalho de gestão no Cruzeiro é a mesma coisa que um médico operar um paciente cardíaco num trem. Então, qualquer mínimo detalhe que você faça errado, você mata o paciente. Então, a gente, apesar da gente estar bem na Série B e a performance esportiva ela está correspondendo, a gente não se ilude, a gente acredita que o acesso à Série A ele tem que ser construído jogo após jogo, dia após dia, dando 100%, tanto os jogadores em campo, nos treinamentos, como a gente também na parte administrativa. Então isso, se você conversar com qualquer trabalhador do clube, qualquer jogador, isso tem permeado a nossa cultura, né? A gente encara dia após dia. Obviamente que a gente analisa e temos um planejamento a longo prazo. A gente sabe que ano que vem, num evento da gente subir para a Série A, vai ser super complexo, a gente tem um orçamento reduzido, a gente sempre falou sobre isso e temos comentado muito que não vamos fazer loucura do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro. A gente acredita numa recuperação do Cruzeiro a longo prazo. Então a gente acredita que tem que ser feito o trabalho com muita seriedade, e se tivermos que sofrer no curto prazo para ganhar no longo prazo, vamos fazer. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e achar que fazendo grandes contratações e o ano que vem, num evento da gente subir para a Série A, vai ser tudo diferente. Não. No ano que vem, subindo para a Série A, a gente vai continuar com uma política de muita responsabilidade orçamentária. Serão anos difíceis pela frente, mas a gente acredita que o trabalho que tem que ser feito é esse, né? Estancar o sangramento, resolver os problemas do passado, olhando para o longo prazo, e para garantir que o Cruzeiro, como eu falei, no longo prazo, brigue por coisas grandes. A gente não vai cortar etapa. O apoio da torcida, a gente é um dos maiores programas de sócio-torcedor do Brasil, a gente está em segundo lugar em ocupação de estádio. Ajuda muito, encurta esse trabalho que temos pela frente. Mas a gente não vai botar a carroça na frente dos bois, a gente não vai contratar ou ter um orçamento de futebol maior do que a gente consegue pagar. Desde o início do trabalho, o Ronaldo deixou bem claro isso. Esse é um projeto que é um projeto de sustentabilidade. A gente quer que o Cruzeiro consiga caminhar com as próprias pernas e não dependa de X pessoa ou Y pessoas colocando grana aqui dentro e resolvendo e fazendo grandes contratações e jogando para a torcida. Não é isso. A gente vai fazer um trabalho muito sério, a gente faz um trabalho de estruturação de longo prazo para o Cruzeiro poder caminhar com as próprias pernas, independente de quem esteja na gestão. Gabriel, você falou agora há pouco que no ano que vem o Cruzeiro vai trabalhar com um orçamento reduzido.
E se fala muito que as cotas de televisão de 2023 foram adiantadas, que o patrocinador Master também já adiantou a cota. Qual que é a previsão de orçamento do Cruzeiro para o ano que vem? E como é que vocês esperam lidar com essa situação, principalmente se o time tiver de volta à Série A e todo mundo fala, está de volta à Série A, está de volta a um outro cenário onde vai ter muito dinheiro. Mas cotas importantes já foram usadas e eu acho que é bom dizer que quando vocês chegaram, essas cotas já tinham sido antecipadas, não é isso? Deixa eu aproveitar e emendar, Gabriel, se você me permite, dentro dessa pergunta, quanto custa o Cruzeiro hoje e quanto ele custará na Série A? E aí, dentro disso, a pergunta que o Guilherme faz também. Ótimas perguntas. É extremamente complexo você fazer um orçamento do futebol, porque ele tem uma série de variáveis, né? Você cravar agora quanto vai custar o Cruzeiro em 2023, ele seria irresponsável da minha parte. A gente trabalha com uma série de cenários. A gente sabe que, eventualmente, subindo para a Série A, precisaremos investir mais, né, no elenco, principalmente, no orçamento do futebol. Como vocês falaram, a gente encontrou um cenário que é de antecipação de receitas de futebol, então direitos de TV, né, que é uma das principais receitas de todos os clubes. A gente não recebeu, por exemplo, esse ano, a gente não recebeu 1 centavo de receita de TV, orçamento de caixa, né? Então a gente faz um orçamento que é competência, que é quanto você deveria receber esse ano, versus caixa, que é quanto de fato você recebe. O orçamento de competência, quando a gente chegou, ele era lindo, mas de fato de caixa, que é quanto vai entrar no clube, ele é baixíssimo. Então ele não cobria nem o orçamento do futebol quando a gente chegou. Então o ajuste que tivemos que fazer foi pensar no orçamento e pensar numa execução orçamentária de caixa que a gente vai conseguir honrar com nossos compromissos esse ano, e no ano que vem não vai ser diferente. Então a gente tem uma série, como vocês mesmos falaram, a gente tem principais patrocínios antecipados. Ano que vem, mesmo estando na Série A, a gente tem uma parte do orçamento de TV antecipado, então a tarefa ela não é fácil. A gente tem trabalhado muito para poder afinar esse orçamento. O que significa isso? Entender um pouco melhor qual é a realidade. Então, quantas pessoas em média vão ao estádio, quanto a gente tem conseguido faturar com sócio torcedor, existe alguma possibilidade da gente faturar mais com patrocínio. Então, o trabalho nesses últimos meses foi um trabalho de refinamento também orçamentário para o próximo ano, para saber quanto teremos liberado para a gente investir no futebol no ano que vem. E, independente do valor, o que, no meu ponto de vista, o que mais importa e o que a gente tem disseminado dentro do clube, e também temos falado muito isso para fora, vamos ter um respeito absoluto orçamentário. Então não vamos gastar mais do que a gente arrecada. Custe o que custar, doa o que doer. Então a gente sabe que vai ser extremamente difícil. Enfim, se subirmos para a Série A, os orçamentos eles são muito mais altos, eles são orçamentos milionários no futebol, e o trabalho que temos que fazer é um trabalho de como que a gente consegue captar mais para a gente poder investir mais no futebol e ter um time mais competitivo. Cravar agora quanto vai ser o orçamento, se estivermos na Série A, se estivermos na Série B, eu não consigo fazer isso. A gente trabalha com cenários, a gente tem 4, 5 cenários que a gente trabalha em paralelo do ponto de vista orçamentário, e a cada mês que vai passando, no tempo passando, a gente vai conseguindo melhorar essa projeção e trabalhar junto do departamento de futebol, junto do departamento de marketing, junto do departamento de operações, para falar, olha, vamos por aqui, conseguimos aumentar um pouquinho aqui, vamos ter que diminuir um pouquinho por ali, mais ou menos isso. É um exercício extremamente complexo. Para quem vem de uma indústria, que não é a indústria do futebol, por exemplo, é difícil você ter uma previsibilidade de caixa no próximo ano, se você não sabe qual a série que você vai estar, se você vai estar na Série A, se você não vai estar na Série B, se você vai ter uma receita de sócio-torcedor que ela é equivalente a esse ano, ou se vai ser menor, ou se vai ser maior. Então,
como eu falei, é extremamente complexo. A gente tem trabalhado com diversos cenários e sempre o nosso exercício é um exercício muito conservador. A gente tem falado muito com o Ronaldo sobre isso e trabalhado internamente. Vamos trabalhar sempre no cenário mais conservador e, se der certo, a gente consegue ir liberando orçamento ao longo do tempo. Gabriel, você falou aí em captação, né? O Ronaldo talvez seja um dos maiores garotos propaganda do mundo, né? Há quem diga, entre aspas, que ele é só o garoto propaganda. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação do Ronaldo no dia a dia com o Cruzeiro. Ronaldo é um cara que tem todas essas informações no dia a dia, palpita frequentemente, não, deixa na sua mão. Como é que é essa relação do Ronaldo com essa captação? A gente sabe que ele chama muita atenção, e essa influência dele no dia a dia com a parte administrativa e financeira. Perfeito. Você falou bem, o Ronaldo, eu brinco, né, que o Ronaldo é o melhor comercial que qualquer CEO, qualquer diretor possa escolher. Ele abre muitas portas, ele chega em qualquer pessoa, ele tem uma imagem muito, muito forte, e a gente tenta capitalizar em cima dessa imagem, chegando em pessoas que talvez não chegaríamos se não tivéssemos o Ronaldo a nosso lado e se ele não fosse o dono da SAF do Cruzeiro. Então ele trabalha muito também, ele tem trabalhado ativamente em captação, em mostrar um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem feito, da responsabilidade que temos tido. O Ronaldo, você falou um pouco do Ronaldo como garoto propaganda, né? E eu acho que muita gente conhece o Ronaldo como garoto propaganda, mas poucos conhecem ele como empresário. O Ronaldo tem uma série de empresas, não é só a SAF do Cruzeiro. Então, ele tem a Octagon, que é uma agência de marketing esportivo, ele tem uma holding que tem investimento dentro do entretenimento de diversas empresas, Ronaldo TV, podcast, trabalha na área de games, produtora de conteúdo, o Real Valladolid, que é o clube que temos na Espanha. Então, tem a Fundação Fenômenos, que é o braço de responsabilidade social. Então, somos quase 10 empresas dentro dessa órbita do Ronaldo, e ele sempre empurra a gente, todos os que estão nos diversos negócios do Ronaldo, a buscar a sustentabilidade do negócio. Eu falo, olha, me acessem, me utilizem enquanto garoto propaganda, mas não venham me pedir dinheiro. Resolvam vocês os problemas do clube ou os problemas da empresa que vocês têm que resolver. Eu quero empresas sustentáveis e rentáveis no longo prazo. Então, ele tem trabalhado, e eu já trabalho com ele há bastante tempo, ele tem trabalhado em diversas empresas nesse formato, que eu particularmente gosto bastante. Então ele deriva a responsabilidade do negócio funcionar para a gente, ele é super presente. Então, por exemplo, eu faço reuniões semanais com ele para explicar o que está acontecendo, desde detalhes de operação até estratégia. Então ele gosta de participar de tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, a bola está com vocês têm que resolver. Se tiver algum problema muito grande, você me liga, mas no dia a dia quem tem que resolver são vocês. Então ele dá muita liberdade, eu sou muito agradecido também por isso, né? Acho que todo o time aqui, a gente estava comentando justamente hoje com a minha equipe de diretores sobre isso, né? Como a gente tem liberdade para colocar nossas ideias, para colocar nossos pontos, para trabalhar do jeito que a gente acredita que tem que ser trabalhado, fazendo, obviamente, e sempre olhando do ponto de vista estratégico para o que ele quer para o negócio, mas também acessando ele muito como esse super garoto propaganda que pode trazer negócios para a gente. A gente tem visto que isso ajuda muito, né? E principalmente no mundo do futebol, né? Ele tem uma imagem muito forte no mundo do futebol. Então, quando ele liga para um jogador ou ele fala com um jogador que a gente está buscando, que a gente quer aqui, é totalmente diferente do que eu ligando para um jogador, ou do que o Pedro, que é o nosso diretor de futebol, ligando para um jogador e buscando. Então, temos uma relação que é excelente com ele, e é maravilhoso também essa liberdade de trabalho que ele deixa para nós. Você citou aí o trabalho no Valladolid.
né? E você desenvolveu um trabalho junto lá na Espanha. Qual que é a principal divergência, a principal diferença entre o cenário, né, que vocês encontraram, que encontram na Espanha, para o cenário que existe no Brasil? O Valladolid, ele é um clube de uma certa forma, quando a gente assumiu o Valladolid, ele era um clube similar ao Cruzeiro com diferenças ao mesmo tempo. Então ele tinha algumas similaridades, então ele tinha uma dívida muito grande, ele estava em um processo que é um processo de recuperação judicial dentro da legislação espanhola. Ele era um clube que é considerado um clube ascensor, né, que viveu a sua vida entre primeira e segunda divisão, e que estava muito desacreditado, né, na Espanha. E a gente, por exemplo, não tinha nenhum tipo de infraestrutura, não tinha, o centro de treinamento estava muito sucateado, o estádio era um estádio que tinha sido feito em 1982 para a Copa do Mundo de 82 da Espanha, e depois de 82 ele nunca tinha sido tocado. Então era um cenário razoavelmente parecido com o que a gente encontrou o Cruzeiro. Obviamente que a proporção do Cruzeiro ela é muito maior. A Valladolid é uma cidade de 300 mil habitantes e não é infinitamente menor do que a gente encontrou aqui do Cruzeiro, que é um gigante, com grandes títulos, que viveu a sua vida inteira em primeira divisão e que está no momento em segunda divisão. Então, mas por outro lado, o cenário era similar. Um time em segunda divisão, com uma dívida grande, com receitas antecipadas. Então, o que a gente buscou fazer um trabalho parecido, que é um trabalho de recuperação e um trabalho de desenvolvimento desde dos processos mais básicos até os mais complexos. Para o Cruzeiro a gente fez no Valladolid, com a grande diferença que na Espanha você já tem um processo muito mais consolidado, né? Você tem a Liga, por exemplo, que negocia direitos de TV unificado, ela te oferece uma série de serviços. Se eu quiser, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito simples. Se eu quiser internacionalizar a marca do Valladolid e eu quiser levar o Valladolid até a China, eu ligo para a La Liga e eu falo, olha, eu quero ter presença em redes sociais na China. Eles pegam todo o nosso conteúdo que está em espanhol, eles traduzem para o chinês, eles conseguem dar uma roupagem para uma realidade da China e eles levam para lá com uma aprovação nossa. Aqui no Brasil a gente tem que fazer tudo do zero. Se eu quiser levar o Cruzeiro para a China, eu tenho que procurar um tradutor, eu tenho que ir atrás de qual é a melhor maneira de eu me comunicar, se eu deveria me comunicar como eu me comunico aqui no Brasil ou de uma forma diferente. Então é um outro cenário lá, é muito mais estabilizado todo o entorno, né? E o clube um pouco menor, aqui o clube muito maior, mas o entorno muito mais desajustado, digamos assim. Gabriel, o que existe de verdade hoje sobre novos investidores que estariam interessados em adquirir parte do Cruzeiro e quanto que vale a SAF Cruzeiro depois de todo esse trabalho de recuperação que vocês já fizeram até agora? É difícil você cravar quanto vale uma empresa, quanto vale uma SAF do Cruzeiro, quanto as pessoas estejam dispostas a pagar. A gente não pensa nisso no nosso dia a dia, a gente está super focado em resolver os problemas de curto prazo e trazer mais receita para o clube. A SAF vai valer mais depois disso? Sem dúvida nenhuma. A SAF já vale mais hoje do que quando o Ronaldo pegou lá atrás, em dezembro, janeiro. Eu não tenho sombra de dúvidas. A gente pagou quase 40 milhões de reais em dívidas. A associação já pediu recuperação judicial. A gente já tem contratos de longo prazo firmados. Já provamos um modelo que, para muitos, era um modelo ainda inseguro lá em dezembro. Mas a gente não vive no nosso dia a dia pensando em quanto vale, ou quanto deixa de valer, ou quanto vai valer daqui a 6 meses. A gente pensa em fazer o melhor para esse momento, atingindo nossos objetivos esportivos e nossos objetivos comerciais de longo prazo. E sobre o primeiro ponto, que é se existe algum investidor interessado, também não estamos conversando nesse momento com nenhum tipo de investidor. Eu recebi várias reportagens, né? Até dei risada, falei com o pessoal da comunicação aqui, né?
existem investidores interessados em pagar 110 milhões por 10% da SAF do Cruzeiro. Eu falei, me apresenta essa turma aí que até agora não chegou para mim. Se chegar, né, dá para conversar. Deixa eu te perguntar sobre duas coisas. Conversamos sem nenhum problema. Sem nenhum problema. O pessoal da Inova se habilita ou não? 110 milha? Não? Não, vai ter que ser na parceria mesmo. Deixa eu perguntar para você, Gabriel. Como é que tá a história do estádio, afinal de contas? Esse estádio em Betim, ele é viável? É alguma coisa que vai realmente caminhar? Ou há um outro planejamento para estádio? E mais, como é que anda a relação com o Mineirão? Isso está amenizado, está um pouco mais ríspido? Como é que está a história do estádio? A casa do Cruzeiro, afinal de contas, é aonde e será onde? O primeiro ponto não existe nenhum tipo de problema na relação com Minas Arena ou com Mineirão. Pelo contrário, a gente se respeita, somos todos profissionais, cada um está buscando melhores condições para as empresas que representa, a gente buscando melhores condições para o Cruzeiro, e a gente sabe da força negocial que a gente tem, e também a Minas Arena, que é a empresa que detém a concessão do Mineirão, buscando as melhores condições para ele. Então, a gente se respeita muito, não tem nenhum problema, eu tenho uma excelente relação com toda a turma lá, fazemos reuniões com base semanal para tentar melhorar a operação, resolver problemas que a gente identifica no dia a dia, então não existe nenhum problema. Sei que é muito noticiado isso, sobre isso, como a relação com Minas Arena, então volto a reiterar, nenhum tipo de problema. Sobre estádio, foi um pouco do que eu falei antes, estamos buscando o melhor para o Cruzeiro. A gente conversou sim com o Vitório Medioli, falamos sobre uma possibilidade em Betim, temos conversado também com a Minas Arena sobre possibilidades de melhorar nossas condições para jogos no Mineirão. Não tem nada definido ainda. Queria reiterar que isso não é falta de transparência, simplesmente estamos negociando, temos conversado, escutado todas as propostas que chegam até nós, obviamente pensando no melhor para o Cruzeiro e como que a gente consegue melhorar nossos resultados econômicos, melhorar a experiência do torcedor. Assim que a gente tiver uma notícia definitiva e de longo prazo, comunicaremos como temos feito de forma recorrente. Felizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, nós temos ainda 2 minutinhos. Eu queria entregar esses minutinhos para você mandar o seu recado aí para o torcedor do Cruzeiro, né, dar a sua palavra para o torcedor do Cruzeiro. Fica à vontade para falar o que você quer. Primeiro, agradecer a vocês pelo espaço. Quando me mandaram o link falando FDP tem que falar, eu falei, caralho, os caras da comunicação estão querendo me sacanear. Mas depois eu entendi que era super bacana o espaço. Queria agradecer uma vez mais a vocês, passar um recado de agradecimento ao nosso torcedor. Nesses 7 meses, né, quase pouco mais de 7 meses, 8 meses de operação e de trabalho que temos feito, eles abraçaram muito o nosso trabalho, entenderam o que estamos fazendo com uma visão também de longo prazo, que eu sei que é difícil. O Cruzeiro está acostumado a brigar por grandes títulos, com grandes nomes, e é sempre difícil você fazer uma reflexão de que é um processo que a destruição ela é muito rápida, né? Mas a construção ela é um processo que ela demora e que ela tem seu tempo, e que não adianta você atropelar as fases do processo. Eu acredito muito que o torcedor, de maneira geral, entendeu o que estamos buscando aqui, abraçou muito, não só o Ronaldo, como toda a equipe, e a minha mensagem é uma mensagem de agradecimento profundo ao torcedor. Continuem acreditando em nós. Nem sempre os resultados vão ser o que esperamos, nem sempre vamos viver de vitórias, mas confie no processo. Estamos fazendo o melhor que podemos. Tem uma equipe super profissional,
super preparada aqui desse lado. Tudo tem uma razão e um porquê de ser. Acreditem em nós que estamos buscando o melhor para o Cruzeiro. E a mensagem, uma vez mais, agradecimento profundo por eles estarem acreditando e peço que continuem. Muito bem, este Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro e oficialmente agora um dos FDP VIP. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá na FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.